Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos comprimento de uma curva. Eu começo com a história do assunto. Luís XIII, rei da França, tinha um ministro, o cardeal de Richelieu. O objetivo do Richelieu era fortalecer o poder do seu rei e do seu país. Para isso ele tomou várias atitudes. Duas delas me interessam. O cardeal de Richelieu incentivou a compra e venda de cargos públicos. Cargos públicos. Por que ele fez isso? Porque agora burgueses com dinheiro poderiam comprar cargos que antes eram ocupados pelos nobres. Outra coisa que o Richelieu fez foi colocar a França dentro da Guerra dos 30 Anos. O que foi a Guerra dos 30 Anos? Uma guerra que durou de 1618 até 1648, que foi o seguinte. Onde hoje é mais ou menos ali a Alemanha, havia naquela época vários reinados, principados e ducados, cada um desses com o seu líder. Esses líderes escolhiam um rei para toda a região, o rei do Sacro Império Romano Germânico. Certa vez foi eleito um rei da família Habsburgo. Os Habsburgo são católicos. Esse rei Habsburgo do Sacro Império quis impor a sua religião em todo o território. Os protestantes não gostaram. Foi aí que começou a guerra entre os protestantes e os católicos. A questão religiosa é só uma desculpa, tá? Porque o que o rei Habsburgo queria de fato era aumentar o seu poder ali no território em que ele comandava. Os espanhóis também eram governados por um Habsburgo. Então, olha só, a França estava aqui, entre territórios comandados por uma família que poderia vir a se tornar muito forte. O Richelieu foi lá e falou para o Luís XIII, olha só, nós vamos entrar na guerra e do lado dos protestantes. Note que o Richelieu era um cardeal católico, por isso que a questão religiosa era desculpa. O que está acontecendo aqui é disputa por poder, por território. E foi o que aconteceu. A França entrou em guerra contra os Habsburgo. Tá, e qual é o problema disso? É que o Luís XIII era casado com uma Habsburgo. O pai da Ana, a esposa do Luís, era o rei da Espanha. E a mãe dela era uma arquiduquesa da Áustria. Então, obviamente, houve muita briga aqui, ó, entre o Richelieu e a Ana, porque o Richelieu convenceu o rei a entrar em guerra contra os parentes da sua esposa. Bom, eu não sei se você achou essa história interessante, mas eu conheço uma pessoa que achou. Em 1844, o Alexandre Dumas estudou a fundo essas brigas palacianas entre o Richelieu e a Ana e escreveu um livro de literatura. Os Três Mosqueteiros. O que eu acabei de falar é o fundo histórico do livro Os Três Mosqueteiros. Lá no livro o que acontece é o seguinte. O Richelieu, ele é o vilão que tenta prejudicar a Ana. E D'Artagnan e os Três Mosqueteiros salvam a Ana das enrascadas. Então aí está um fundo histórico, um fundo literário. E você vai me perguntar, tá, isso não é uma aula de comprimento de curva? Sim, calma. É que agora que vai começar.
Etienne Pascal era uma pessoa de uma família com muito dinheiro. Se ele tinha muito dinheiro, ele era capaz de comprar um ótimo cargo público. E ele foi lá e fez isso. Etienne Pascal comprou um cargo público bom pra caramba. Mas ele percebeu que ele poderia ganhar mais dinheiro ainda. Eu vou fingir o número. Estou inventando um número. Etienne Pascal tinha um ótimo cargo público. Digamos que o seguinte, ele fosse capaz de vender por R$1 milhão. Aqui ele tem R$1 milhão obtidos com a venda do seu cargo público. Ele pegou esse dinheiro e comprou títulos da dívida francesa. Papéis que no futuro valeriam bem mais. Estou inventando os números. Sei lá, 3 milhões. Você compra papéis agora por 1 milhão e anos depois resgata por 3 milhões. O Etienne Pascal pensou, eu vou fazer esse negócio aí. Vendeu, comprou títulos da dívida francesa e ele tinha em mãos papéis que no futuro valeriam muito. Só que entre o tempo em que ele comprou os papéis e o tempo que ele deveria esperar para resgatar o valor, a França entrou na Guerra dos 30 anos e aqueles papéis perderam o valor. Ele perdeu uma bolada de dinheiro. Bom, o Etienne tinha aqueles papéis e foi lá no governo reclamar. Poxa, mas está aqui, ó, vocês têm que me pagar o valor que está escrito aqui, olha aqui, ó. O governo francês disse o seguinte, não vamos pagar e se você reclamar muito, vamos prender você. E foi o que aconteceu. Ele perdeu o dinheiro todo e para não ser preso, teve que se mudar de cidade. Quase prenderam o cara por ele estar reclamando os seus direitos. Etienne Pascal pegou suas 2 filhas e o seu filho e teve que se mudar de cidade. Ele deixou de ser rico, ele perdeu muito dinheiro nessa venda do seu cargo público, mas ele conseguiu ainda na outra cidade um cargo público, só que menorzinho. O filho do Etienne Pascal era o Blaise Pascal, uma criança que nasceu doente. Era uma criança tão doente que essencialmente tinha que ficar o tempo todo em casa com os cuidados médicos do pai. O Etienne Pascal, ele era viúvo. E ele cuidou super bem dos seus filhos. A educação dos filhos foi ele quem deu, em particular para o Pascal, que não poderia nem sair de casa. E o Pascal sempre foi muito bem instruído. Tanto é que você conhece o Pascal como gênio da filosofia, como gênio da matemática também. Esse novo emprego público que o Etienne tinha era algo como um fiscal, um contador. Era uma profissão que envolvia muitas contas. O Blaise olhava o seu pai fazendo aquela contalhada toda chata pra caramba e ele pensou, eu vou ajudar meu pai. E criou a primeira calculadora. Em 1642, saiu a primeira Pascalina, a primeira calculadora mecânica inventada. Então foi algo que o Blaise fez para ajudar no trabalho do seu pai. Você conhece o Pascal, o Blaise? Ele é aquele do princípio de Pascal, lá da hidrostática. Se você pegar essa força aqui e dividir por essa área aqui, é a mesma coisa que pegar esta força e dividir por esta área. Aliás, isso aqui é de 1647, 48. As ideias eram essencialmente do Blaise Pascal, mas quem ajudava aqui nas experiências era o pai dele. Então, o pai e filho sempre estiveram muito conectados, tanto na educação quanto na questão da saúde, porque o Pascal ele tinha convulsões, dores de cabeça. Dos 18 anos em diante, o Pascal, o Blaise, sentiu dor todos os dias. Todos os dias, Blaise Pascal
teve dor dos 18 até os 39. Ele morreu jovem, todo dolorido, o coitado. Tem mais coisas do Blaise Pascal que você conhece. O triângulo. O triângulo de Pascal é de 1653. Em 1654, aconteceu uma coisa. Isso aqui é uma ponte. O que é isso daqui? É um cavalo. Um cavalo, aqui atrás, a carruagem. Então aqui, perfeitamente desenhados, cavalo e carruagem. Dentro da carruagem, aqui ó, o Blaise Pascal. Essa carruagem estava em cima da ponte quando aconteceu algo com os cavalos que ficaram descontrolados. E a carruagem quase caiu da ponte. O Blaise Pascal iria morrer. Ele tomou um susto tão grande que nesse cagaço aí de quase morrer, ele pensou assim, ó, cara, parei de estudar matemática e física, o meu negócio eu fui salvo aqui porque Deus me salvou. Eu vou me preocupar agora em estudar teologia, filosofia, vou parar com essas outras coisas todas, porque se Deus me salvou aqui da queda da ponte, o meu negócio é estudar a obra de Deus. E Pascal parou com a sua parte científica. Então é daqui, essencialmente, após o episódio da ponte, que surge o grande filósofo Pascal. Mas ainda, em 1658, ele voltou a estudar matemática. Pelo seguinte fato, ali em 58, ele estava com uma terrível dor de dentes, estava assim doendo pra caramba aquele dente, e ele pensou, caramba, o que eu faço para passar essa porcaria de dor? Ele pensou, eu vou estudar um pouco de matemática, talvez eu me concentrando ali na matemática, eu relaxe um pouco e esqueça a dor que estou sentindo aqui. E foi o que aconteceu. Incrivelmente, o Pascal se concentrou em uns problemas de matemática de tal maneira que até esqueceu a dor de dentes. Ele julgou que o fato de ele estudar um pouco de matemática e a dor de dente ter diminuído foi algo que Deus quis. Então, Deus permitiu que ele estudasse pelo menos um pouquinho de matemática ali. Porque desde o episódio da ponte, Pascal era só teologia e filosofia. Mas em 58, por uma semana mais ou menos, ele estudou a cicloide. O que é uma cicloide? Você pega um círculo que vai rolando sem escorregar, tem um ponto aqui preso a ele. A cicloide é a curva que esse ponto vai deixando aqui, ó, ao longo do caminho. O Pascal estudou propriedades dessa curva. Por exemplo, qual é a área que se tem aqui, como encontrar uma reta tangente. Se eu pegar uma cicloide e girar ela, eu tenho um sólido. Qual é o volume do sólido? Ele realmente gostou de estudar a cicloide e propôs a outros matemáticos. Olha só, vamos descobrir propriedades da curva. E 2 matemáticos calcularam o comprimento da cicloide. E é aí que se encaixou todo o contexto histórico. Eu mostrei o contexto histórico do comprimento dessa curva muito famosa. Se você gostou, já deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, isso ajuda muito o projeto a crescer. Tá, é o seguinte, o comprimento da cicloide é uma coisa muito difícil para colocar na primeira aula sobre o assunto. Então, primeiro eu vou fazer um exemplo mais fácil. Mas em outra aula, com muito mais trabalho, eu mostro como é que se calcula. Então, você já sabe a história do comprimento de uma curva muito famosa. É a história mais famosa que eu conheço em se tratando do assunto comprimento de curvas. Também em outra aula eu demonstro este fato aqui. Quando nós temos uma curva e queremos calcular o seu comprimento, essa curva aqui, ó,
gráfico de uma função f de x. Então você tem uma curva, gráfico da função f de x. Aqui você vai aceitar o resultado, a demonstração em outra aula, como eu falei. O comprimento da curva é a integral, digamos aqui, ó, de a até b, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Isso aqui rapidamente cai em integrais muito difíceis. Por isso que eu não posso encarar uma coisa tão complicada como sendo o primeiro exemplo do assunto. O que eu vou fazer é o seguinte. Qual o comprimento desta curva aqui, ó? A 2x elevado a 3 meios, de 0, 0 até 1, 1. Nós vamos calcular o comprimento disso aqui. Eu nunca consigo passar por cima. Você entendeu? É isso aqui, né? Ó, assim ficou bom. Tá, como é que funciona? Bom, a integral vai ser de 0 a 1. Eu preciso da derivada da função. Derivada de 2x elevado a 3 meios. O 2 é constante multiplicando, fica parado. Baixa o 3 meios. X. O novo expoente é o anterior menos 1. 3 meios menos 1 dá 1 meio. Ou seja, 3x elevado a 1 meio. Agora eu vou colocar ali na integral que calcula o comprimento da curva. De 0 a 1, de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. 3x elevado a 1 meio ao quadrado dx. Que vai ficar a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais 3 ao quadrado, 9, x elevado a 1 meio ao quadrado é x elevado a 2 meios, que dá x. X elevado a 1, né? Que deu x. Cheguei nessa integral aí. Isso é uma integral que eu vou fazer por substituição. Então, eu vou fazer aqui no canto a integral por substituição. Eu tenho 1 mais 9x elevado a 1 meio dx. Para calcular uma integral assim, eu chamo de u a parte de dentro. O u é o 1 mais 9x. Agora eu vou lá e derivo. O du dx é 9. E eu isolo o dx. Du sobre 9 é o dx. Vou lá e substituo. Integração por substituição. U elevado a 1 meio. No lugar do dx, du sobre 9. Ou seja, 1 nono da integral de u elevado a 1 meio du. A integral de u elevado a 1 meio é a regra do somar 1. U elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 são 3 meios. Aqui deu 1 nono de u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Vamos ajeitar isso aqui. Vai ficar 1 nono. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Da raiz quadrada de u ao cubo mais c. E tem muitas coisas aqui. Então vamos aqui, ó. Coisas que eu usei. B elevado a m sobre n é a raiz enésima do b elevado a m. Por isso que eu peguei esse 2 aqui, ó, que estava aqui embaixo, e ele vira o índice da raiz. Por isso que virou uma raiz quadrada. Eu vou até colocar o 2 aqui, ó, só para deixar bem claro.
E depois eu tive uma divisão de frações, né? 1 dividido por 3/2, você mantém o 1 e o 3/2 multiplica invertido. Por isso que virou 2/3. Ainda passando a limpo, ficou 2 sobre 27 da raiz quadrada do u ao cubo. Cadê o u? O tá aqui, ó. 1 mais 9x. 1 mais 9x ao cubo mais c. Calculei a integral. E agora eu vou continuar aqui, ó. Aqui eu fiz uma integral indefinida, não coloquei os extremos. Mas o que eu tenho que fazer é a integral de 0 até 1. Então eu vou ignorar o c ali, né? Eu vou pegar o que eu achei aqui e aplicar o teorema fundamental do cálculo, de 0 até 1. Então, aqui o asterisco continua aqui embaixo. A integral que eu fiz ali deu 2/27 da raiz quadrada de 1 mais 9x ao cubo de 0 até 1. Teorema fundamental do cálculo, eu vou substituir o extremo de cima. Vou colocar o 2/27 em evidência. Ó, substituo o extremo de cima. Quando eu colocar o 1 ali, vai ficar 9 vezes 1, que é 9. Quando eu colocar o 0 ali, o 9 vezes 0 é 0. Então aqui vai ficar o 1 ao cubo. Ou seja, o comprimento daquela curva ali deu 2 sobre 27 da raiz quadrada do 10 ao cubo. A raiz cúbica de 1, raiz quadrada do 1 ao cubo é 1. Menos 1. Isso aqui é o comprimento da curva. Então note que mesmo o exemplo praticamente o mais fácil do assunto não é tão tranquilinho assim, né? Teve uma integral aqui e tal. Então o da cicloide fica para uma próxima aula, é uma tarefa mais difícil. Então aí está, vimos o contexto em que apareceu o cálculo do comprimento de uma importante curva, embora eu ainda não tenha feito as contas. E falta uma coisa muito importante, né? Você não pode ficar aceitando as coisas que dizem, nem mesmo o que eu digo. Aqui, ó, você tem que saber como é que se demonstra essa expressão aqui, que eu mostro em outra aula. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. Tem muita coisa ainda que eu tenho que falar. E é isso daí.